Agora, destaque de Brasília, um recuo na bancada do PT. Tirou a maioria apertada no Senado a favor do aumento do número de deputados na Câmara. A repórter André Neri de volta aqui com a gente. O que acontece a partir desse recuo do PT, André? Sim, Tiago, os senadores do Partido dos Trabalhadores, o PT, já começam a se mobilizar para manter o veto do presidente Lula ao aumento de deputados dos atuais 513 para 531. Quando houve a votação do tema aqui no Senado, após a aprovação muito fácil lá na Câmara dos Deputados, os 5 senadores do PT apoiaram a proposta e foram fundamentais para atingir aquele número mínimo de 41 votos. A alegação de lideranças como Randolfo Rodrigues e Rogério Carvalho é a de que não havia orientação do Planalto até então, diferentemente de agora. Depois que o presidente Lula vetou a mudança, o entendimento dos senadores passou a ser o de apoio ao Palácio do Planalto. É justamente essa mudança que pode fazer a diferença na próxima reunião de derrubada de vetos presidenciais. Seriam necessários os mesmos 41 votos para derrubar o posicionamento do presidente Lula, mas sem os senadores do Partido dos Trabalhadores, esse número deve chegar agora a 36, um número insuficiente. Na época da aprovação da lei e antes do veto presidencial, a própria Câmara dos Deputados calculou em 64 milhões de reais o custo anual dos novos parlamentares. Mas a alegação foi de que o atual orçamento seria suficiente para cobrir a despesa extra. Por outro lado, o presidente Lula vetou essa medida, mesmo sob o risco de gerar insatisfação aqui no Congresso, justamente para acompanhar a opinião pública, que, de acordo com o Datafolha, tem 76% de rejeição às novas vagas de deputados. É uma guerra à frente agora entre executivo e legislativo. Mais uma guerra, né, Tiago? Mais uma guerra. André, você é sempre muito bem informado. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o PL da adultização. É possível termos alguma aprovação nessa semana? Agora há pouco a gente ouviu um trechinho do podcast da Márcia Dantas falando justamente sobre esse assunto. André. Perfeito, Tiago. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, até concedeu uma entrevista coletiva agora há pouco, dizendo que deve haver a votação do projeto de lei da adultização já nessa quarta-feira, depois da realização de uma comissão especial que foi montada, inclusive, na semana passada. Atualmente, na Câmara, são 32 projetos de lei com essa proposta de proteger crianças de assédio e também de eventuais movimentos e divulgações impróprias para a idade nas redes sociais, mas tem um projeto especificamente que foi originado aqui do Senado e que deve ser analisado preferencialmente lá na Câmara. Esse projeto, então, vai para a comissão especial, essa comissão criada na semana passada. Logo após essa análise prévia, já deve entrar em votação no plenário da Casa, justamente em resposta àquele vídeo divulgado nos últimos dias pelo influenciador Felca e que mostra, portanto, então, a exposição inadequada de crianças e adolescentes na internet. Tiago.